Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo microscópico para entender o trabalho de umas organelas que são, assim, simplesmente fascinantes. Pensa nelas como fábricas minúsculas dentro das nossas células. O trabalho que elas fazem, quietinhas ali no canto delas, tem um impacto gigantesco, que decide desde como uma semente vai germinar até como o nosso corpo lida com toxinas. Ok, vamos começar com um quebra-cabeça da biologia. Imagina uma semente. Muitas delas, sabe, tipo as de girassol ou amendoim, são basicamente pacotinhos de gordura. É um combustível super denso, cheio de energia. Só que tem um problema. O embrião da planta não consegue usar essa gordura direto para crescer. Ele precisa de açúcar, que é uma fonte de energia muito mais rápida. E aí, como é que a natureza resolve essa parada? A solução é simplesmente genial e acontece numa escola que a gente nem consegue imaginar. Lá dentro das células da semente existe uma estrutura que foi feita para resolver exatamente esse problema. Ela funciona como uma peça-chave para dar o start na vida da planta. E o herói dessa nossa história é o glioxissomo. Essa organela é a peça fundamental que permite que a semente faça uma verdadeira mágica metabólica, transformando toda aquela reserva de gordura em combustível para o crescimento. Falando de um jeito mais formal, o glioxissomo é um tipo especial de peroxissomo. A missão dele durante a germinação é basicamente essa: fazer essa conversão que é vital. Sem ele, toda a energia guardada na semente não serviria para nada para o embrião. Agora, a melhor forma de entender o que o glioxissomo faz é com uma analogia. Imagina uma fábrica de reciclagem, ok? Ela pega um material que não dá para usar do jeito que tá, processa esse material todo e cria algo novo e útil. É exatamente isso que o glioxissomo faz. Então, vamos dar uma olhada na linha de produção. Primeiro, chega a matéria-prima, que são os ácidos graxos. Eles entram na fábrica. Depois, por um processo químico chamado ciclo do glioxilato, essa matéria-prima é toda desmontada. No final, as peças são reorganizadas para formar o produto final, açúcares. E é esse açúcar que funciona como combustível de autooctanagem que o embrião precisa para começar a crescer até conseguir fazer a própria fotossíntese. E aqui está o pulo do gato, a diferença entre esses dois combustíveis. Os ácidos graxos são como um tanque de petróleo gigante, sabe? Muita energia guardada, mas não está pronta para uso. Já os açúcares são como gasolina, energia rápida, prontinha para ligar o motor do crescimento. O glioxissomo é a refinaria que faz essa conversão essencial. Mas olha que interessante, o glioxissomo, com essa função super específica, não está sozinho. Ele faz parte de uma família bem maior e mais versátil de organelas, os peroxissomos, que estão presentes em quase todas as células eucarióticas, de plantas a seres humanos. Então, vamos ampliar nosso foco para conhecer a família toda, os peroxissomos. Se os glioxissomos são os especialistas, os peroxissomos são os faz-tudo da célula, com um monte de tarefas importantes. Estruturalmente, os peroxissomes são até bem simples. São basicamente umas bolsinhas envoltas por uma membrana única. E ao contrário de organelas como as mitocôndrias, eles não têm DNA próprio. Isso quer dizer o quê? Que todas as proteínas e enzimas que eles precisam para trabalhar são fabricadas lá no citoplasma e depois importadas para dentro deles. Além de quebrar gorduras, uma das funções mais famosas dos peroxissomos, especialmente em animais, é atuar como centro de detox da célula. Eles são essenciais para neutralizar substâncias que podem ser bem nocivas. Esse processo de desintoxicação funciona em duas etapas. Primeiro, umas enzimas chamadas oxidases quebram as moléculas tóxicas, só que isso cria um subproduto bem perigoso, o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada. Aí que entra a estrela do show, a catalase, que rapidinho transforma esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, que são totalmente inofensivos para a célula. É um sistema de segurança perfeito. E para ter uma ideia do quanto isso é importante no nosso corpo, se liga nesse dado impressionante. Quando uma pessoa consome álcool, mais ou menos 1/4 do etanol é processado e neutralizado dentro dos peroxissomos do fígado e dos rins. Eles são uma linha de frente crucial na proteção do nosso organismo. Então, vamos amarrar as pontas. Afinal, por que a gente deveria se importar com essas bolsinhas tão pequenas? A resposta é que o trabalho delas é fundamental para a vida como a gente conhece em todas as suas formas. Em mamíferos, a lista de tarefas deles é enorme. Eles são cruciais para o metabolismo de gorduras, ajudam a produzir os ácidos biliares que a gente precisa para a digestão e até participam da síntese de componentes da mielina, aquela camada que protege nossos neurônios. E a prova final da importância deles é o que acontece quando eles falham.
Doenças genéticas raras, mas devastadoras, como a síndrome de Zellweger, são causadas justamente por defeitos na formação dos peroxissomos. Isso leva a problemas neurológicos, no fígado, nos rins, mostrando o quanto essas organelas são vitais para a saúde humana. Então, resumindo a ópera, seja convertendo gordura em açúcar para dar vida a uma planta, seja neutralizando toxinas no nosso fígado, os peroxissomos e seus parentes especializados, os glioxissomos, são heróis anônimos e indispensáveis do mundo celular. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se organelas tão pequenas têm funções tão críticas e complexas, que outros mecanismos incríveis e talvez ainda desconhecidos estão operando em silêncio, sustentando a vida por toda parte. O mundo celular ainda guarda muitos segredos.